eu coloco aí a margem de lucro de, né, líquido assim, vai dar mais ou menos aí em torno de 28% ali, chegando 28 a 30, cara. A gente consegue. Nossa, eu sempre escuto uma frase e eu sempre coloco na minha cabeça pra tudo, não pensa, só vai. Vai que é sucesso. E eu acho que, ainda falei, se tivesse que resumir em uma palavra, seria liberdade. Muito Seria bom. liberdade. O nosso restaurante aqui, que é de Araçatuba, chamado Vila Grill, né? Meu pai trabalhava de empregado Em um. em um restaurante lá, qual eu sou dono hoje, né? Aquilo lá ficou marcado. Esse restaurante tem que ser meu, porque era a minha marca, né? Eu comecei ali dentro, né? E eu aprendi tudo ali dentro, né? Desde pequeno, desde meus 12 anos até, né? Fiquei mais ou menos uns 10 anos ali dentro daquela casa. E depois que eu parti para outros setores, para outros restaurantes, né? Para conhecer mais e mais. Dali eu fui garçom, dali eu fui copeiro, né? Fui ajudante cozinheiro, fui o cara que limpava o chão, que limpava o prato, né? Aí eu saí dali e parti para as outras operações ali, né? O pessoal via ali, pô, aquele menino é bom, vamos pegar ele. E aí eu comecei a crescer mais, comecei a ter mais conhecimento, né? E aí surgiu o desejo, né, de, cara, eu preciso fazer algo diferente para mim, né? Preciso fazer, porque se eu consigo, né, tocar várias casas para outras pessoas, por que não para mim? Uhum. Por que que eu não posso fazer o meu melhor, né, para mim mesmo? Aí que veio o grande desafio de encarar isso aí, de ser dono de um restaurante, que não é fácil. Eu achava que ser dono de restaurante, Matheus, era só atender mesa, era só ir para a cozinha, né? Mas na verdade não é só isso. Isso é uma base, isso é uma delas, né? Mas por trás disso aí tem as outras coisas. Se a gente não entender de números, se a gente não entender de CMV, CMO, não adianta nada você fazer um bom trabalho na frente e por trás a gente está tomando prejuízo ali, não entendendo de todos os processos, né? A gente não tinha noção disso aí, né? Tanto é que eu trabalhei mais ou menos ali uns 4 anos no vermelho. Falei, poxa, dava movimento, movimento, e chegava no final, cadê o dinheiro? Não sobrava dinheiro, não sobrava nada, né? E aquela loucura, trabalhava, 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 não sobrava dinheiro e tempo. A gente ficava o tempo todo dentro da operação, praticamente 24 horas, né? Entrava cedo e só saía 2 horas, 3 horas da manhã. Paz, pensa na loucura. E tinha hora, né, Matheus? Eu confesso para você que tinha dia que, às vezes, por tanta pressão, né, por tanta correria, tanto esforço que não gerava resultado, tinha vezes que eu não conseguia. Falar, não, eu vou trabalhar só mais um ano, não vou trabalhar mais porque eu não aguento mais isso aqui. Eu não aguento mais essa loucura. É fornecedor que me ligava de manhã, vem receber mercadoria, eu acabava de dormir, o telefone tocava. Pai, é uma loucura. Era quando era um, ia lá, recebia, daqui a pouco era outro. Aí eu passava, não tô aguentando mais isso aqui, não. Isso aqui não é para mim. Aí foi aquela Acredito. loucura. Quando eu te conheci, na verdade, né, eu conheci você pelo YouTube, né? E eu já ouvi aqui várias pessoas falando, né, que quando você fala, parece que você tá falando com a gente mesmo. Ó, esse cara tá falando comigo, não é possível, cara. E na pandemia, quando veio a pandemia, né, eu tive que fechar as duas operações. E, e não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. Eu falei, e agora, cara? O que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar com as duas operações? Vou ter que mandar os pessoal embora? Como é que. Aí vai daqui, vai dali. Aí apareceu lá, o Matheus. Começou a dar. Vi lá no YouTube, falei, caramba, velho. E começou. Aí teve uma live lá que eu comecei a assistir lá. Acho que foi à noite, sempre era à noite, começava às 8 horas da noite lá. Aí eu comecei a assistir essas aulas lá. Eu falei, cara, esse cara tá falando comigo, não é possível. Não, não. Todos os problemas, parecia que todos os problemas que tava tendo lá, tava tacando na minha cara. Tá vendo isso? É isso, isso, isso e isso. Não tem ficha técnica, não tem não sei o quê, não tem CMV, não tem CMO, né? E como assim, cara? Como que uma pessoa que mal me conhece está falando comigo ali indiretamente? Aí eu comecei a entender, né? Eu comecei a entender, eu comecei a ver, aí eu comecei a se me interessar mais por isso aí. Aí fui Uhum. mais a fundo isso aí. Aí eu procurei, né, comprei a escola, já de cara eu fui lá, falei, preciso comprar a escola, preciso entender isso aí. E toda vez, Matheus, que acontecia assim, quando a gente descobria algo, né, quando a gente começa a estudar, entender sobre ficha técnica, né, uma coisa que eu comecei a entender, uma coisa puxa a outra. Ficha técnica puxa estoque, estoque puxa o cardápio. A gente começa a entender, né, a importância
de uma ficha técnica. Olha aí eu falava assim, olha, Pri, dá uma olhada nisso aqui, tá vendo? Esse preço está errado, nós estamos perdendo dinheiro nessa mercadoria. Olha o valor, estou perdendo 15% a menos. E a gente começa a ver isso aí, falei, não acredito que a gente está assim. Aí a gente começa a ajustar, a gente começa a ver que o estudar, né, o entender o que você está fazendo, né, em relação à ficha técnica, em relação ao estoque, tudo é um conjunto, né? Isso aí abre muito a nossa visão, Total. né? Clareia muito a nossa visão, né? Total. Então, por isso a importância de estar sempre estudando, sempre vendo isso aí. Eu tinha lá o cupim, eu vendia, dá mais ou menos aí quase praticamente aí uma meia tonelada aí por semana de cupim, né? E a gente começou a ver que o preço do cupim nosso estava errado, né? Porque tinha o custo da perca da mercadoria, porque a gente colocava a nossa mercadoria para pré-assar, tinha a perca da limpeza e a precificação. Aí eu vi que eu estava perdendo ali no mínimo uns 15% ali, no mínimo. Aí eu coloquei lá, falei, caramba, velho, olha quanto que eu tô perdendo aqui. Olha quanto que eu tô tomando de prejuízo nessa porção aqui. Aí eu falei, não, tem que ajustar isso aqui. Primeira coisa que eu fiz, colocar balança. Falei, balança para tudo. Balança para tudo. A porção tem que ser pesada, já colocar o custo de perca, né? Aí eu comecei, só que o meu preço tem que ser maior que o do concorrente. Só que a minha qualidade tem que ser melhor, né? Eu tenho que vir com um produto extraordinário aqui, porque eu não posso ser igual, porque as pessoas vão fazer comparação, né? Aí foi quando eu comecei a colocar o preço um pouco maior ali, mas entregando mais, né? Para sair fora da concorrência. E eu vi que o cupim ali, ele começou a me dar lucro só fazendo essas mudanças, só numa coisa só. Só que aí por trás disso tem muitas outras coisas aí que a gente conseguiu reverter o nosso sistema e nosso processo. Legal. A questão mesmo até de fazer a nossa própria cozinha, é entender sobre o CMV, precisamos abaixar o CMV. O CMV não é trabalhar com CMV de praticamente 40%, 45%, cara. Era um absurdo. Por quê? Não tinha controle de estoque, o estoque era aberto, não tinha controle de perca, né? Não tinha controle nenhum, não tinha ficha técnica. Aí começamos a implantar. Eu coloco aí a margem de lucro líquido assim, vai dar mais ou menos aí em torno de 28% ali, chegando 28 a 30, cara. A gente consegue. É diferença bastante, é muita diferença. É muita diferença. Nossa, eu sempre escuto uma frase e eu sempre coloco na minha cabeça para tudo, não pensa, só vai. Vai que é sucesso. E o que eu aprendi, eu até falo para ele, sempre falo, até esses dias eu falei para ele, todo final de evento, todos os finais de evento do Domínio Seu Restaurante, eu agradeço a ele, eu sempre falo, obrigada por você ter me dado essa oportunidade de aprender, de estar aqui hoje. A principal resultado, assim, que eu julgo muito importante também, eu falei para ele, assim, Fabrício, tem que entender uma coisa, existe o Fabrício que tem um CNPJ e existe o Fabrício que tem um CPF, né? Não é só trabalhar e não viver, né? E é verdade, e hoje ele vê o quanto ele vive, né? A gente aproveita até os nossos encontros para tirar uns diazinhos para fazer alguma coisa nós, né? Isso é muito bom. E eu acho que, ainda eu falei, se tivesse que resumir em uma palavra, seria liberdade. Muito Seria bom. liberdade.